Treinador rubro-negro finalizou há pouco as atividades antes do duelo de amanhã em São Paulo, diante do Corinthians. O Sport precisa surpreender o Timão, que por enquanto tá sem treinador. Ou mudou alguma coisa? Um abraço, boa noite, boa Páscoa, Moisés Oliveira. Boa noite, Mário. Boa noite pra você, pra o Diego, um abraço ao Vinícius. O Corinthians continua sem treinador. A tendência é que o Dorival seja esse técnico do Corinthians. Tá lá com a conversa entre o Dorival e o Tite, né? Mas a tendência é que seja o Dorival. Porém, as informações que a gente tem, eu iniciei diferente hoje, né? Falando do adversário. É que o Corinthians está focado nessa partida de amanhã. Depois do jogo de amanhã, entre Corinthians e Sport, é que vai ser definido um novo técnico para o comando ali do Alvinegro. Mas agora estão focando no Sport. Sport que finalizou hoje à tarde as atividades no CT. Daqui a pouquinho estará viajando para São Paulo e o Sport busca essa primeira vitória na competição. O histórico do confronto entre as duas equipes é muito equilibrado, Mário. Veja, são 43 jogos, 16 vitórias do Sport, 9 empates e 18 derrotas. O Sport marcou no Corinthians 51 gols e sofreu 58 gols. O último encontro lá foi em 2021 e o Sport acabou perdendo pelo placar de 2-1. Mas é um confronto muito equilibrado. Técnico Pepa, que para esse confronto ele deve mais uma vez, já estou adiantando aqui uma das nossas manchetes, improvisar o Chico na lateral esquerda, Mário, porque ele não teve ali a recuperação tanto do Dalbert como também do Igor Cariús. O Dalbert que está com a lesão na panturrilha direita, já o Igor Cariús está com a lesão na posterior da coxa esquerda. A certeza que o técnico Pepa tem é que não vai poder contar com esses atletas amanhã, Mário. Vamos lá, Diego Eduardo, improvisar, aí ele tem que realmente recorrer ao que tem em mãos aí o técnico Pepa. O jogo de amanhã, se você conversar com 10 torcedores, acredito que a maioria, 9, vão dizer que o Sport perde o jogo pro Corinthians. Não, vai perder, só que futebol não é assim. Não é o nome que joga. O Corinthians não vive um bom momento. O Sport não fez um jogo ruim, Diego Eduardo, contra o Bragantino. O Sport não finalizou, mas não foi tão ruim assim. O Corinthians não. O Corinthians vem de 2 jogos ruins contra Palmeiras e contra Fluminense. E o Sport tem que saber tirar proveito disso. Porque o Corinthians deve estar achando que lá, não, é o Sport, vamos ganhar. As coisas não funcionam assim não, viu, Diego? Não pode jogar com salto alto a equipe do Corinthians, né? Até porque não é esperado isso. Agora, o curioso é que o Corinthians foi campeão paulista justamente em cima do Palmeiras e o Ramon Dias começa a cair quando perde para esse mesmo Palmeiras do Brasileiro por 2-0. Depois veio a derrota para o Fluminense em casa, também por 2-0, e ele é demitido. Ele já tinha um desgaste interno, também com alguns jogadores, né? Houve até uma publicação, né, do Memphis Depay criticando o trabalho do Ramon Dias, tanto que o Corinthians optou por demiti-lo. Mas não quer dizer que o jogo vai ser fácil, né? Aquele chamado mel na chupeta para a equipe do Corinthians, dizendo que o Sport é um páreo fácil. Mas, em compensação, o Sport também tem um desafio muito grande, mas apesar desse confronto acirrado, desse histórico acirrado entre as duas equipes, mas o Sport é uma equipe que precisa não apenas priorizar a posse de bola, o controle do jogo, como fez nas últimas partidas, mas tem que finalizar. Não adianta você circundar o terreno do vizinho se você não vai invadir. É assim que o Sport está acontecendo hoje. Essa questão de ter que improvisar lateral, aliás, zagueiro na lateral esquerda, isso atrapalha muito o esquema ou você acha que aí dá para compor tranquilamente, Diego? Na circunstância do Sport, Mário, até que não atrapalha tanto, até porque pode entrar o Lucas Cunha para jogar ao lado do João Silva. E por incrível que pareça, o Chico foi bem na lateral esquerda nos jogos que foi acionado. Mas você tem no plantel, você tem no time, 2 jogadores de base que poderiam ser aproveitados para uma situação urgente como essa. O primeiro, Nasson. Nasson é da base, tem 22 anos, estava emprestado à equipe do Linense, jogando a Série A do Paulista. Então, se você não tem 2 que são principais, o Dalbert e o Igor Cariús, coloca alguém que é na posição. O Nasson joga muito bem nesse lado.
Outro também é o Rafinha. Rafinha jogou 3 partidas pelo Pernambucano, né? Foi titular, mostrou também um bom desempenho. Na dúvida, coloca alguém da posição para segurar. Claro, Chico é uma improvisação já conhecida e que não comprometeu. Mas ele ao lado do João Silva na zaga, o Sport ganha mais suporte e o Pepa precisa ter uma peça de reposição do setor para esse jogo. Porque se for para mudar o esquema tático, coloca com 3 zagueiros, puxa o Chico para a posição real dele e coloca um lateral esquerdo da posição, porque assim não complica o futebol do Hereda, que jogou na esquerda, jogou sobrecarregado e não fez uma atuação tão brilhante. Agora, já tem um esboço, Moisés, do que pode fazer o Pepa, o que ele pode mandar a campo no jogo de amanhã ou não? Tem sim, Mário, veja, eu tô levando pelo caminho da volta do Lucas Cunha, porque ele não pôde jogar contra o RB Bragantino por questões contratuais. Além dele, o Arthur Souza também não pôde jogar. Então, tudo leva a crer que o Chico volta a fazer a lateral esquerda, porque não tem o Dalbert nem o Igor Cariús, e aí o Lucas Cunha volta a fazer a dupla de zaga com o João Silva. A provável escalação do Sport para amanhã, acredito eu que deve ter Kaique França, João Silva, Lucas Cunha, na lateral esquerda o Chico e na lateral direita, Hereda. O meio-campo com o Riveira, o Duqueiroz, Sérgio Oliveira, que volta, foi preservado no jogo passado, tá tudo certo com o jogador, e o Lucas Lima. E no ataque, o Barleta e o Lobato. O Paciência está liberado, treinou, vai para a partida, mas é pouco provável que ele será titular. Está voltando de uma lesão, ainda não foi relacionado para jogar uma Série A e terá sua primeira oportunidade nesse jogo de amanhã, mas acredito que como titular ainda não, porque o técnico Pepa tem utilizado ali um critério muito cuidadoso, né? Muito conservador com atletas que vêm do DM. Então creio que o Paciência é opção para o segundo tempo, para o decorrer da partida. Então acredito que Kaique França, João Silva, Lucas Cunha, Hereda, Chico, Riveira, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Barleta e o Lobato. Então essa deve ser a provável escalação do Sport para o jogo de amanhã, Mário. E aí, Diego Eduardo, sobre essa provável formação? Bom, sobre o Chico na lateral esquerda, é algo já esperado, né? Bem evidente. E o Sport vai ter um sistema defensivo que consiga ter um poder maior de marcação. O Chico não vai poder ter aquela liberdade de ir para frente, ele vai ter que se segurar um pouco mais, até porque o Corinthians é uma equipe que ataca bem, apesar de ter algumas oscilações nos jogos com relação à intensidade. Sobre o meio de campo, o Sport ganha com a volta do Sérgio Oliveira. Fez muita falta no jogo contra o Bragantino. E nessa situação contra o Corinthians, vai ser bom um jogador que consiga ficar entre a contenção e a armação de jogadas com o Lucas Lima. Então, em tese, o Sport pode jogar com 3 volantes. E o Lucas Lima ficando um pouco mais à frente. E no ataque, o Christian Barleta, a dúvida é saber quem vai jogar ao lado dele. Porque o Leno Lobato não foi bem contra o Bragantino. Carlos Alberto entrou no segundo tempo. Agora tem que jogar de atacante. Não a invenção do Pepe em colocá-lo na ala. Além do Gustavo Maia, pode ser uma alternativa interessante para poder jogar ao lado do Barleta. E o Paciência preservado. Para mim, ele pode até entrar amanhã. Mas para ganhar no máximo um pouco de ritmo, coisa de uns 20 até 30 de partida.